Isso aí, turma! Muito feliz de ficar recebendo pedidos de aulas de Física e Matemática. Galera ainda me pedindo aulas de sequências numéricas. Eu, antes de fazer aulas avançadas sobre um tema específico, eu quero primeiro fazer todas as aulas possíveis das partes mais básicas. E não se iluda, aluno. É geralmente a base da matéria o mais importante e o suficiente para resolver as questões. Claro que existem questões com detalhes mais profundos, mas não se esqueçam, antes de pensar em se aprofundar, tenha certeza de que você domina a base da matéria. Matéria bonita, hein? Sequências numéricas. Sequências numéricas. Um número após o outro. Uma sequência numérica, ela pode ser criada de formas diversas. Eu poderia, por exemplo, pegar um dado e começar a jogar o dado e o número que der no dado eu marco. E assim eu teria uma sequência aleatoriamente construída. De repente eu começo com o 3, depois vem o 1, depois eu acerto o 5, depois vem o 5 de novo e assim sucessivamente. Eu poderia nunca mais parar de jogar o dado, fazendo assim uma sequência infinita. Ou eu poderia jogar o dado um certo número de vezes, o que faria ter uma sequência finita. Então essa sequência complexa de prever, afinal, ela tem um componente aleatório. Ou então eu poderia dizer que o primeiro número de uma sequência é o A1, o segundo número de uma sequência é o A2 e assim sucessivamente. Eu posso limitar a sequência a 4 números, por exemplo, sendo uma sequência finita, ou poderia deixar um número infinito de termos surgir. Seria uma sequência infinita, como eu havia dito. Eu poderia classificar a sequência então de diversas maneiras. Representando A1, A2, A3, A4, um termo da sequência, eu organizo melhor. E se eu quiser continuar, eu poderia representar um termo mais adiante como AN. Um termo na frente desse enésimo termo eu poderia representar por AN mais 1, um termo anterior por AN menos 1. Fazendo dessa maneira, nos organizamos e vai ficar mais fácil conversar sobre um termo específico de uma sequência qualquer. Uma maneira, por exemplo, de criar uma sequência seria, por exemplo, desafiando o aluno a desvendar qual é a técnica por trás da criação daquela sequência. Eu poderia dizer, por exemplo, que uma sequência que me vem na mente começa com o número 2, depois vem o número 10, depois vem o número 12, e aí eu perguntaria qual é o próximo número desta sequência de 4 números. O aluno poderia sofrer muito para perceber que eu estava usando os números que começam com D2, 10, 12, 200 vai ser o próximo número. Então esse tipo de sequência, é difícil de trabalhar na matemática. Exige do aluno muito mais do que matemática, exige uma mente livre, criatividade, o que às vezes uma prova onde nós estamos nervosos é difícil de conseguir. As sequências mais comuns de a gente trabalhar na matemática são sequências chamadas de progressões aritméticas, que são obtidas pela soma de um número no número anterior, progressões geométricas, que são obtidas pela multiplicação de um número no número anterior, ou sequências numéricas de recorrência, onde tem uma fórmula que o aluno deve obedecer para gerar a sequência. Por exemplo, progressão aritmética, que nós chamaremos de PA. Eu posso começar, por exemplo, com o número 19 e somar 2, 21, soma 2, 23, soma 2, 25, pode ser infinita ou não. 2 seria a razão, o número que eu usei para somar no anterior para obter o número posterior. Progressão geométrica seria, por exemplo, começar com 24, divide por 2, 12, divide por 2, 6, divide por 2, 3,
e eu posso, por exemplo, deixar ela finita se eu desejar. Observem que para sair de um número e ir para o próximo, eu usei o número 1 sobre 2. Eu multipliquei por 1 sobre 2, que seria o mesmo que dividir por 2, né? É o que a gente chama de razão. Tanto na progressão aritmética, quanto na progressão geométrica, o número que nós usamos para obter o próximo é chamado de razão. Só que a razão na progressão aritmética é somado e na progressão geométrica ele é multiplicado. Fiz uma progressão aritmética crescente, fiz uma progressão geométrica decrescente. Concordam comigo? E uma outra opção ainda de uma sequência numérica é dizer que a sequência numérica, o número n é obtido pelo número anterior, n menos 1, multiplicado por 2, somado a 3. Assim eu criei uma regra. E eu digo que o número A1 é igual a 4. Aí eu poderia perguntar para o aluno quem é o número A2, quem é o número A3. O número A2 vai ser o A2 menos 1 multiplicado por 2 mais 3. O A2 vai ser o A1 multiplicado por 2 somado a 3. O A2 seria 4, que é o A1 vezes 2, mais 3. O A2, 8, 9, 10, 11. 11. Quem seria o A3? O A3 seria o A3 menos 1, que é o A2. 11 vezes 2, 22, mais 3 seria 25. O A3 seria 25. Isso é uma sequência que é obtida por uma fórmula de recorrência, que a gente chama fórmula de recorrência. Recorrência porque eu recorro a ela o tempo inteiro, né, para chegar no próximo número. Então, por enquanto, meus queridos, nós só arranhamos a superfície. Vimos que sequências numéricas são números um após o outro. Podem ser infinitas, sem fim, finitas, com fim. Podem ter uma regra bizarra escondendo a ligação entre os números. Essas são de difícil, difícil exercício sobre essas questões, porque difícil prever qual é o próximo número, né? Tipo uma pegadinha como essa, onde não era a matemática e sim o nome, a inicial do nome que era a chave do problema. As sequências podem ser do tipo progressão aritmética, progressão geométrica ou sequências obtidas por fórmula de recorrência. São as três mais comuns e as quais nós trabalharemos nas próximas aulas. Na sequência, progressão aritmética, depois progressão geométrica, né, que nós vamos fazer em mais de uma aula, porque tem bastante coisa para falar. Beleza? E depois faremos ainda questões satânicas de sequências. Um beijo!